E vou compartilhar aqui o meu monitor. Pronto, alguém, por favor, que me deem um feedback se estão a ver o meu monitor. Sim, professor. Ok, obrigado. Pronto, temos estado a falar de integrais duplos e vamos hoje ver algumas aplicações de integrais duplos. As duas primeiras aplicações que iremos referir é o cálculo de áreas e de volumes. No caso das áreas, não tem nada de especial, porque vocês já tinham visto nos integrais de Riemann, que deram na análise matemática 1, que o integral que representava uma área. Pronto, aqui o integral duplo efetivamente representa uma área desde que nós façamos a função integranda identicamente igual a 1, que é o que aqui está. Mas se eu fizer só o integral de 1 dx dy, isso significa, por exemplo, se eu primitivar em relação a y, fica 1, substituo por a função que limita em cima, função que limita em baixo, talvez, não sei se tenho aqui aquilo que nós chamávamos aquela região S, não está aqui. Portanto, repare, se fosse uma região S, neste caso aqui, esta área desse integral duplo ao longo desta região S, ia-me dar a área compreendida entre esta função limita em baixo, que é o φ1, que é esta que aqui está, e aquela função que limita superiormente, que é o φ2, que é o que está ali. Portanto, resumindo e concluindo, quando vocês quiserem calcular uma área de uma certa região S, que põem aqui, e quiserem essa área, põem aqui o 1, a função 1. Portanto, isto depois acaba por se resumir ao integral da ordem, só do integral da Riemann, daqueles que deram na análise 1. Portanto, se for uma região do outro tipo, que nós chamamos do tipo T, portanto, se vocês quiserem a área entre estas duas regiões, é a mesma coisa. Fazem o integral duplo e põem aqui a região que for, a região T, e então integram também e põem aqui a identidade. Portanto, primeira aplicação, que é a área, e não esquecer, se vocês quiserem usar o conceito, calcular áreas através de integrais duplos, vocês põem a função integranda igual a 1. A outra aplicação que tem a ver com o cálculo de volumes, nós, de certa forma, já abordámos isto a semana passada, quando dissemos que falámos dos volumes dos paralelepípedos, em que, já passei aqui, nos integrais dos paralelepípedos, em que, vamos dar aqui acesso, em que a área, a base seria a região em que eu estava a integrar, por exemplo, a região S, e a minha função f era a função que limitava superiormente o meu paralelepípedo. Portanto, vocês podem calcular também o volume, e reparem que, olhem aqui para o lado desta região. Se eu quisesse o volume de um sólido, tivesse esta região aqui por base, e depois o K em cima fosse limitado superiormente por uma certa função f de x, y, vocês não têm, até o momento, nenhuma outra ferramenta que vos permita calcular o volume do sólido assim com estas características, não é? Um sólido não é retangular, as faces são curvas, e depois que a parte de cima, o topo, também não era retangular, era dado por uma certa função f. Portanto, quando vocês quiserem calcular o volume de um sólido, põem aqui na região do integral ou a região base, a base do sólido, enquanto aqui no f de xy põe a função que limita a parte de cima do meu sólido. Portanto, temos então já
duas aplicações para os integrais duplos, o cálculo da área, onde aqui o 1, e o volume, onde a base aqui no integral, e aqui no F, o topo que limita na parte de cima do meu sólido. Vejamos aqui um exemplo. Vamos supor que eu quero calcular o volume do sólido que está no primeiro octante, limitado na base pelos eixos coordenados e por esta equação, 2x mais y igual a 2, e superiormente por esta função. Ora, se eu posso aqui, ver se tenho aqui representada a base do meu sólido. Vou ver aqui. Não está cá. Não aparece. Pronto, mas não sei porque é que não aparece, que ele devia aparecer. Pronto, não importa. Então, a base, era isso que eu queria vos mostrar, que se aqui diz que a base está entre 0 e 1 no eixo dos eixos coordenados, traça aqui a reta, era isso que eu andava aqui à procura. Não percebo porque é que isto aqui não... Deixa-me lá ver se eu consigo aproveitar aqui e apagar esta parte aqui e fazer o gráfico de novo. Pronto, já está. Portanto, ora, se eu quero a base do meu sólido, se ele está limitado pelos eixos coordenados e por esta equação, que estão a ver que isto é a equação da reta, que eu pus aqui, vou ser o 2x para o lado de lá, portanto, a base é este triângulo que aqui está. Posso até aqui pôr isto aqui mais, posso pôr aqui o x a variar entre 0 e 1,5 e o y entre 0 e 3 para ficar ali aquilo mais centrado, mais focado. Ok, pronto. Então, esta é a base do meu sólido, digamos assim, e depois cá por cima, no topo deste sólido, é limitado por esta função. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Aqui ponho a função que limita superiormente, que é esta que aqui está, e depois aqui na minha região tenho que pôr a base do meu sólido. Ora, então se eu começar aqui no primeiro integral por x, por exemplo, quer dizer que o x varia entre 0 e 1, deixa-me gravar isso na escala, já que há algum problema. E o y, como vocês podem ver, varia também entre 0 e a reta. Ora, a reta, se eu tirar daqui o valor do y, é 2 menos 2x. Portanto, esta é a minha região R, é a base do sólido, e isto é o volume. É o limite superior. E, portanto, tudo isto me vai dar o volume. Ora, começando aqui o integral, por fazer aqui o integral em relação ao y, quer dizer que eu vou primitivar toda esta expressão em relação ao y, portanto aqui fica x ao quadrado menos y, primitivar o y ao quadrado em relação a y dá-me y ao cubo sobre 3, primitivar 1 em relação a y dá-me y, e portanto agora vou substituir primeiro onde está y por 2 menos x, ou depois vou por 0 dá tudo 0, pode desaparecer, pronto, e depois fica o integral usual em relação a x, vocês depois podem fazer os cálculos e verificar que dá 11/6. Portanto, tenho aqui o volume deste sólido, que a base que se coloca aqui, a base é aquele triângulo e o limite superior é dado por esta função. Alguma dúvida em relação aqui a este exercício? Pronto, então se não há, vamos passar a outras aplicações dos integrais duplos, que são talvez menos intuitivas e mais físicas, com um significado mais físico. O que nós vamos fazer aqui é pegar nos mesmos conceitos que fizemos para os integrais curvilíneos
em que aquilo era aplicado a arames, a fios, ou seja, corpos que a dimensão comprimento é muito superior às outras dimensões. Por exemplo, a secção, o diâmetro de um arame, o comprimento do arame é claramente superior à sua secção ou ao diâmetro. E, portanto, o que nós vamos aplicar é que todos aqueles conceitos que demos para integrais curvilíneos, que eram a uma dimensão, passar agora para aplicar a lâminas ou placas ou regiões a duas dimensões. Para isso, temos que tomar em atenção o tipo de matéria de que é feita a placa e qual é a densidade. Portanto, a densidade da matéria, da substância de que é feita a placa ou a lâmina, aquilo que vocês queiram chamar, é importante. E eu vou designar essa função por f de xy. Portanto, este f representa uma densidade da matéria, ou seja, dá-me a quantidade de massa por unidade de área num determinado ponto. E o que é que pode acontecer? Por exemplo, se o material for homogéneo, então quer dizer que a densidade é constante, é um certo C, um certo K. E nesse caso, se o material for homogéneo, que é como quem disse, a densidade for constante, a massa da lâmina é fácil de obter através da multiplicação da densidade vezes a área do material, da placa que eu estou a trabalhar. Ora, se a densidade for variável, se a densidade varia, vocês não têm, até ao momento, nenhuma ferramenta que vos permita calcular a massa total de uma certa lâmina, de uma certa placa que vocês estejam a analisar, com densidade variável. Então, temos aqui a fórmula para calcular a massa. A massa total, que eu vou representar por M, que depende da placa, obviamente, depende da placa S. Então, o que é que vocês fazem? Fazem um integral duplo, onde aqui põem a região que limita a placa, e integral duplo da densidade. Este fxy é a densidade. Se vocês dividirem a massa, dividirem este integral duplo pela área, que já vimos que era integral duplo de 1, dx dy, este quociente da massa a dividir pela área dá uma chamada densidade média da placa ou da lâmina S. Portanto, temos aqui uma outra aplicação, cálculo da massa de uma lâmina que tenha densidade variável. Pronto. Além disso, podemos também calcular o centro de massa, ou seja, se a placa tem duas dimensões, o meu centro de massa vai ser um ponto que tem de coordenadas, eu que representei por x barra e y barra, que são, digamos, o ponto de equilíbrio da placa. Então, a abscissa do centro de massa obtém-se através desta relação. A abscissa vezes a massa é igual ao integral duplo do x vezes a densidade. Para que eu quero a abscissa, ponho aqui um x. Se quiser a ordenada do centro de massa, então ponho aqui um y, integral duplo de y vezes a densidade. Se quiserem tirar logo o valor da abscissa, então passo para ali a massa a dividir. Também não, e a mesma coisa aqui, portanto não tem problema nenhum. Portanto, outra aplicação, calcular as coordenadas do centro de massa de uma placa ou de uma lâmina. Pronto, estes integrais que estão aqui do segundo membro, este integral aqui e este integral aqui, são chamados momentos da placa, relativamente, o primeiro é em relação ao eixo dos y, porque está aqui o x, e este é um momento em relação ao eixo do x, porque está aqui o y. Portanto, são trocados. Portanto, uma outra aplicação que surge daqui é o cálculo dos momentos da placa, momento em relação ao eixo dos y e em relação ao eixo do x.
chamo a atenção que nos casos em que a densidade seja constante, portanto, a densidade F é igual a uma certa constante C, obviamente o C tem que ser um número positivo, senão não tinha significado a densidade. Pode acontecer que vocês, ao fazerem aqui as contas, vou ver aqui no meu ecrã da direita se eu tenho aqui. Não tenho aqui. Vou pensar que tenho. Pronto, mas como se o fx for igual a C, aqui vocês, este é um C, pode passar cá para fora. Aqui também vai aparecer o C passa para fora. Este C daqui da massa corta com o C da densidade, e que é o que está, o C passa cá para fora, e vocês ficam aqui apenas com a área porque o C corta. Portanto, se quiserem, se a densidade for constante, vocês têm outra forma mais simples de calcular as coordenadas do centro de massa. A abscissa do centro de massa é x barra vezes a área. Se quiserem passar a área para ali dividir, podem não fazer. O integral duplo de x dx dy, e a ordenada vezes a área é igual ao integral duplo na placa de y dx dy. Nestes casos em que a densidade é constante, o centro de massa assume a designação particular de centroide da placa ou centroide da região S. Portanto, sempre que vos falem em centroides, subentende-se que a densidade é constante. Portanto, temos aqui já mais duas aplicações para os integrais duplos. Cálculo da massa, cálculo das coordenadas do centro de massa, e vamos agora ver a outra, que é o chamado momento de inércia da placa em relação a um eixo R. Eu vou representar isso aqui por IR e vou designar por delta a distância do ponto da placa ao eixo R, em relação ao qual estou a considerar. E por isso eu vou designar por I índice R, ou seja, momento de inércia em relação ao eixo R. Isto é dado por integral duplo, em que aqui eu ponho a placa S, aqui tenho o quadrado da distância do ponto à reta R e vezes a densidade do ponto. Portanto, momento de inércia em relação ao eixo R. Se o eixo R for o eixo do X, então eu chamar-lhe momento de inércia em relação ao eixo do X. E neste caso, vou representar por ix, a distância de um ponto ao eixo X é dado por y, e portanto fica y ao quadrado, porque é o quadrado da distância, como vocês podem ver aqui neste ecrã da direita. Portanto, este quadrado da distância, neste caso, fica só y ao quadrado, e aqui fica a densidade. Se quiser o momento de inércia em relação ao eixo dos y, aqui é a mesma história, integral duplo da placa S, só que agora o quadrado da distância vai ser o x vezes a densidade. Portanto, outra aplicação, momentos de inércia da placa em relação a um eixo R, ou, em particular, em relação ao eixo do x e em relação ao eixo dos y. Ora bem, se eu somar estes dois momentos, o momento de inércia em relação ao eixo do x com o momento de inércia em relação ao eixo dos y, eu vou obter um momento polar de inércia em relação à origem. Por isso é que eu chamo aqui I índice zero, porque é o momento polar em relação à origem, que é, ao fim e ao cabo, a soma daqueles dois momentos. Cá está o integral da placa S, a soma do x ao quadrado com o y ao quadrado, e aqui vezes a densidade. Portanto, outra aplicação, o momento polar de inércia. Chamo aqui a atenção de algumas notas que às vezes facilitam os cálculos. Primeiro,
notar que quer a massa, quer o centro de massa da placa são propriedades do próprio corpo e que não dependem da localização de origem ou das direções dos eixos coordenados. Ou seja, não importa o referencial que eu esteja a calcular, porque a massa e o centro de massa são independentes do local onde eu esteja a considerar, onde é que eu considero o meu referencial. Mais ainda, o momento polar de inércia, o tal I0, este, como é em relação à origem, como vocês podem ver aqui, este I0 é o momento polar de inércia em relação à origem. Obviamente, se é em relação à origem, ele já vai depender da localização da origem. Contudo, não depende das direções escolhidas para os eixos coordenados. Podemos pôr os eixos orientados de uma maneira ou orientados de outra. Portanto, o momento polar de inércia depende da localização da origem e é natural porque é o momento polar de inércia em relação à origem. Finalmente, os momentos de inércia em relação ao eixo do x e em relação ao eixo dos y dependem da localização da origem e depende da orientação dos eixos. E depende por causa aqui desta questão aqui da distância que se vai calcular. Mais duas observações à parte, agora com um sentido de significado diferente. E chama a atenção para estas notas, a 4 e a 5, que facilitam bastante os cálculos, em alguns casos particulares, ou seja, em situações em que a vossa placa admita eixos de simetria. Então, se a placa for homogénea, ou seja, a densidade constante, se a placa constante homogénea admite um eixo de simetria, então o centroide tem que estar obrigatoriamente nesse eixo de simetria. Não sei exatamente o local, mas sei que ele tem que estar situado nesse eixo. E, finalmente, uma situação em que existam dois eixos de simetria. Se existirem dois eixos de simetria e a placa for homogénea, então o centroide está exatamente no ponto de interseção dos dois eixos de simetria. O que significa que se eu tiver a calcular o centro de massa de uma placa homogénea tenha dois eixos de simetria, eu nem preciso de fazer integrais. Basta ver o ponto onde se tocam os eixos de simetria. Portanto, são pequenas notas que, por vezes, nos ajudam no cálculo dos integrais. E vejamos aqui esta situação em concreto. Eu quero aqui calcular o centroide. Portanto, já estou a dizer que a densidade é constante, ao falar em centroide, de uma região plana limitada por um arco de sinusoide. Portanto, um arco, quando vocês sabem, um arco de sinusoide, vocês têm aqui algum... está aqui. Um arco de sinusoide, eu conheço duas funções que fazem este tipo de arcos. Pode ser o seno ou pode ser o cosseno. São os gráficos são sinusoides. Quando falo aqui em centroide, quer dizer que a densidade é constante. A minha região, vou considerar a função seno só porque ele passa na origem e isso facilita os cálculos. E então vou considerar a minha região S, limitada pelo gráfico do seno, e o x a variar de 0 a π. Ou seja, tenho aqui este arco sinusoide, o arco do seno, quando o x varia de 0 até π. E a minha região, a minha placa, é exatamente esta parte que está aqui abaixo do sinusoide e limitada aqui pelo eixo do x. Portanto, é um arco de sinusoide. Ora, a região é homogénea, porque pedem-me o centroide, portanto, estão a dizer que a densidade é homogénea. E eu estou a ver que esta região admite um eixo de simetria. Ora, o eixo de simetria tem que estar exatamente aqui a meio.
Ora, se isto é π, metade vai ser exatamente π sobre 2. Então significa que a minha abscissa do centro de massa tem que ficar exatamente aqui neste eixo. X igual a π sobre 2. Agora, não sei se é mais acima, se é mais abaixo, onde. Bom, isso vou ver, mas sei que tem que ser aqui. Portanto, já sei a abscissa do meu centro de massa. Tem que ser π sobre 2. Vou calcular agora a ordenada do centroide, ou do centro de massa. Ora, se eu for aqui, ora, onde é que estava aqui? Aqui. Neste caso, como a função, a placa é homogénea, a ordenada obtém-se por aqui. Eu posso pegar nesta área e passar para ali e dividir. Foi o que fiz aqui. Estão a ver? Isto fica integral na região da sinusoide, do y, dx dy, a dividir pela área, que eu passei já isto para lá, a dividir. Portanto, vou então aqui discriminar a minha região S, vou aqui voltar ao gráfico. Ora então, qual vai ser a minha região S? Ora, se eu quiser aqui começar pela variação do x, o x nesta região varia de 0 a π. Cá está, 0 a π. E o y, esta variável y. O variável y varia entre o 0 e a função, ou seja, varia entre 0 e sen de x. E, portanto, isto o meu integral fica só y, porque a densidade é constante. Ora, a primitiva de y em relação a y dá-me y ao quadrado sobre 2. Vou substituir por sen de x por 0 e ver o que dá. Cá embaixo tem a área. Ora, a área desta região posso usar até aqueles integrais da análise 1. Vai ser integral de 0 a π, o x varia de 0 a π, da função sen de x. Portanto, isto é a primitiva disto, vai dar menos o sen de x, depois substitui-se por π, substitui-se por 0. Pronto, vocês fazem as contas e verificarão que a ordenada dá π sobre 8. Portanto, o meu centroide vai ter de coordenadas x barra e y barra, em que o x barra é dado por y sobre 2, que eu não calculei, porque já vi que ele ficava no eixo de simetria, e a minha ordenada vai ser o π sobre 8, como resultou dos cálculos que eu fiz aqui pela fórmula. Alguma dúvida em relação a esta questão? Ora bem, então vamos avançar. Vamos avançar aqui para um resultado que é o chamado Teorema de Green no plano, então vou trabalhar só 2 dimensões. Em homenagem ao cavalheiro George Green, que foi físico e foi matemático. Na física, ele estudou variedíssimas coisas, desde a eletricidade ao magnetismo, à dinâmica de fluidos, à óptica, na parte da reflexão e da refração da luz, e mesmo do som, e estudou também em matemática várias ferramentas e vários métodos. Por exemplo, estou-me a lembrar das funções que têm o nome dele, funções de Green, que são muito utilizadas na resolução de equações diferenciais, como vocês irão ver no próximo ano. Ora bem, então, o que é que me diz o Teorema de Green? Na prática, o Teorema de Green diz-me o seguinte, que eu posso calcular o integral duplo através do integral curvilíneo ou integral curvilíneo através do integral duplo. Ou seja, se eu estiver a trabalhar um integral duplo que seja difícil de calcular, e se eu tiver um integral curvilíneo, um integral de linha que seja mais fácil de fazer, então posso estabelecer uma relação, ou vice-versa. Portanto, é isso que agora, é preciso algum cuidado, porque esta relação, o Teorema de Green, não pode ser aplicado a qualquer curva, nem a qualquer placa. Temos de ter aqui algum cuidado. E para isso vamos definir as curvas onde se pode aplicar o Teorema de Green. Então eu vou considerar uma certa função vetorial
contínua, que é o alfa, está definida em AB e cujo gráfico é uma certa curva C. Então, aquela curva C diz fechada se o valor da função no ponto inicial do intervalo for igual ao valor da função na parte final. Ou seja, se a parte inicial coincide com a parte final, então a curva tem que ser fechada. Chama-se fechada simples se aquela função alfa for injetiva. Ora, se vocês se recordarem da vossa infância, vocês diziam que uma função era injetiva quando objetos diferentes tinham imagens diferentes. Aqui podemos dar-lhe aqui um outro significado, que é o seguinte: em tempos diferentes, a função está em posições diferentes. Ou seja, a curva não passa duas vezes no mesmo caminho. Porque se passasse, quer dizer que havia tempos diferentes em que ele estava na mesma posição. Não pode ser. Portanto, fechada simples é uma função injetiva, ou seja, para quaisquer valores diferentes do tempo, em AB, dão lugar a valores diferentes, a posições diferentes. Chama-se curva de Jordan, ou uma curva que seja simultaneamente fechada e simples. Ou seja, fechada, que acho que é óbvio, simples, quer dizer que não passa duas vezes no mesmo ponto. Porquê é que estas curvas de Jordan têm o seu interesse? É que, isto também me parece óbvio, mas é uma propriedade interessante, as curvas de Jordan decompõem o plano em dois conjuntos abertos, conexos e disjuntos, admitindo-se como fronteira comum. Basta vocês, por exemplo, pensarem em termos de ideia ou uma circunferência ou uma elipse. Uma curva fechada, simples. Tanto na circunferência como na elipse, a curva passa em pontos diferentes, em tempos diferentes, considerando só na primeira volta, não dar mais que uma volta. Então, quer uma circunferência, quer uma elipse, dividem o plano em duas regiões. Uma que é o interior da curva e a outra região que é o exterior da curva, ou seja, uma região limitada que é o interior e uma região não limitada que é o exterior, é óbvio. E essas, quer o interior, quer o exterior, não se interceptam e são a curva C, digamos que é a fronteira que separa uma da outra. Portanto, nas curvas de Jordan, nós podemos aplicar o teorema de Green. Então vamos lá ver o que é que diz. Eu tenho duas funções escalares, a que chamei P e Q, já vamos ver o que é que eu chamo P e o que é que chamo Q. Portanto, funções de N variáveis, mas as imagens são números, que são continuamente diferenciáveis num certo conjunto aberto S, vai ser a minha placa do plano X ou Y. Vou considerar C uma curva de Jordan, seccionalmente regular, portanto pode ter bicos, mas os bicos é número finito. O R, este R aqui manuscrito, é a reunião da curva C com o seu interior. E, portanto, é uma região que vai estar contida, esta região R vai estar contida no S, ou seja, as funções são continuamente diferenciáveis desse conjunto. Então, tenho aqui esta igualdade, ou seja, o integral duplo daquela região R, que é o interior juntamente com a fronteira, da derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y, é igual ao integral curvilíneo do P em relação a X e do Q em relação a Y. E este integral de linha é calculado ao longo daquela curva C, que é a fronteira entre o interior e o exterior. Então, estão a ver que o teorema de Green faz isto. Se eu tiver, transformo uma integral duplo numa integral curvilíneo, ou se quiserem ver isto ao contrário, transformo o integral curvilíneo no integral duplo. Chama a atenção que isto pode ser também visto de duas maneiras. Vou talvez ver aqui, usar o ecrã aqui da direita para explicar aquilo que eu quero. Bom, então assim aqui vê-se nos dois.
Por exemplo, desta igualdade que está aqui, eu posso considerar duas igualdades. Por exemplo, imaginem que o P é 0. Se o P for 0, isto desaparece e fica-me só este integral. Ora, se o P for 0, a derivada também dá 0, então fica-me só este integral. Então este integral duplo é igual àquele integral curvilíneo. Agora imagina ao contrário, o Q é ser 0. Se o Q for 0, a derivada de Q em ordem x também é 0, e eu fico só com este integral no primeiro membro, e se o Q for 0, aquele desaparece tudo, e eu fico só com este integral. Portanto, podemos tirar desta fórmula mais duas fórmulas, fazendo o P ou o Q iguais a 0. Pronto, vamos ver aqui um caso particular em que vocês vão ver que em vez de calcular o integral curvilíneo, que seria extremamente difícil, se eu passar para integral duplo, isto simplifica-se extraordinariamente neste caso. Ora, então vamos ver aqui. Eu vou considerar uma função f de R2 para R2, em que esta é a primeira componente, y mais 3x, e esta é a segunda componente, 2y menos x. Portanto, eu vou chamar P à primeira variável, primeira função componente, y mais 3x. E porquê? Porque vocês veem daqui que o P está relacionado com o x. Portanto, o P é a primeira componente. E a segunda componente, vou-lhe chamar Q, porque como vocês veem aqui, o Q está relacionado com a segunda componente. Portanto, isto é a minha função f. E, só um momentinho, tenho que aqui desligar isto aqui. Assim, tirar o som aqui ao telemóvel. Ora bem, se eu quisesse calcular aqui o trabalho desta força, que ao deslocar uma partícula ao longo aqui desta elipse, no sentido direto, se eu quisesse calcular o trabalho, como vocês sabem, o trabalho era dado por integral curvilíneo, eu tinha que ir parametrizar esta elipse, fazer o f composto com a elipse, depois fazer o produto interno com a derivada da curva, tal alfa-linha. Portanto, eu tinha aqui um trabalhão desgraçado para calcular o trabalho da força. Até aqui uma situação em que, para calcular o trabalho da força, eu teria que ter aqui imenso trabalho. Ora, vamos ver como é que isto se simplifica extraordinariamente se eu passar para usar o teorema de Green. Ora, se eu tiver aqui este integral, usar aqui a elipse, estão a ver que é uma elipse, que é uma curva fechada, é uma curva de Jordan, portanto posso aplicar. O meu P vai ser, vou usar aqui a derivada do P em relação a Y e a derivada do Q em relação a X. Ora, se eu for, aqui já não tenho neste ecrã, mas vou buscar aqui o ecrã de direita que está aqui. Se eu quiser a derivada do Q em relação a X, vai ser a derivada disto em relação a X, ou seja, menos 1. Este é menos 1. Depois tenho a derivada do P em relação a Y. Vai ser a derivada deste em relação a Y, que vai ser 1 também. Com aquele menos fica menos 1. O menos 1 com este menos 1 fica menos 2. E eu posso passar o menos 2 cá para fora. Ora, ao passar aqui o menos 2 cá para fora, fica aqui com a área da elipse. E não sei se vocês conhecem como é que é a área da elipse, mas é um pouco semelhante à área do círculo. Na área do círculo vocês têm πr ao quadrado, mas aqui na elipse tem dois eixos, portanto ficará π vezes a vezes b, digamos assim. Se vocês quiserem aqui, vou fazer aqui um passo preliminar, ficará menos 2, e a área da elipse, vou pôr aqui dentro um parênteses, vai ser o eixo A vezes o eixo B.
Portanto, no caso das circunferências, isto dá R ao quadrado, porque são iguais. Ora, se nós olharmos para aqui, o B, o eixo relacionado no Y é 1, aqui o eixo é 2, e, portanto, isto vai-me dar 2π, portanto, a área é A, falta-me aqui o π. Onde é que está o π? Está aqui. E, portanto, isto vai-me dar, então, menos 4π. E, portanto, este é o trabalho realizado por esta força ao deslocar uma partícula ao longo desta curva, e estão a ver que este integral curvilíneo dava trabalho a fazer, que eu tinha que parametrizar a elipse, construir uma função alfa vetorial, fazer a derivada do alfa, fazer a composição, e aqui, tudo aqui se tornou muito mais simples de calcular através do teorema de Green. E é, portanto, isto a vantagem do teorema de Green. Ou seja, eu consigo calcular integrais de curvilíneos sem necessidade de fazer a parametrização da função. Pronto. Em consequência da função de Green e do teorema de Green, nós podemos também, agora se quiserem, uma condição necessária e suficiente para que uma função vetorial seja gradiente. Nós até já abordámos isto, que é a derivada da primeira função componente em relação à segunda variável ser igual à derivada da segunda função componente em relação à primeira variável. Portanto, trocando. Mas isso já nós tínhamos visto no capítulo 2 anterior. Pronto, então não esquecer o teorema de Green, que dá jeito quando vocês querem calcular integrais curvilíneos e quiserem fugir à parametrização, mas atenção, que isto só dá para curvas fechadas, que sejam curvas de Jordan. Portanto, curvas fechadas e simples, que não passem duas vezes no mesmo ponto. Ora bem, uma outra técnica que vos permite facilitar os cálculos dos integrais, em alguns casos, é através de mudanças de variável no integral duplo. Alguns de vocês, até da altura, quando estávamos no capítulo 1, com o cálculo dos limites, falavam muito disto, da mudança de variáveis nos limites, pode dizermos limites notáveis ou limites mais fáceis, mas até mesmo no caso dos integrais, vocês da análise 1 falaram no chamado método de substituição ou de mudança de variáveis, que permitia transformar integrais mais complicados em integrais mais simples, em que fossem mais facilmente calculados. E recordo aqui, para quem não se lembra disso, que o integral, a regra para a mudança de variável, ou método de substituição dos integrais, era dado por esta fórmula que aqui está, ou seja, o x era substituído por uma função φ de t, depois teria que fazer o f composto com o φ, tinha que mudar as extremidades da integração, eventualmente, e depois tinha que multiplicar para a derivada da função que me relacionava às variáveis, que era a derivada em t. Portanto, esta era a função, era a fórmula que regulava a mudança de variável. Nos integrais da Riemann, vocês davam na análise 1. Ora bem, a filosofia para a mudança de variáveis, agora no integral duplo, segue exatamente esta mesma fórmula, só que agora vamos ter duas mudanças de variável, ter duas funções. O x vai ser mudado por uma certa relação de novas variáveis que vou chamar u e vou chamar v. Portanto, o x é uma função φ de u de v. O y vai ser também substituído por uma certa função psi, que é uma função também de u e de v. E a região pode mudar, estão a ver aqui, se eu puder calcular, se eu estiver a trabalhar com uma região S, depois ao fazer as mudanças de variável, o formato da minha região pode mudar, mas o integral não vai mudar. E temos aqui
a fórmula que me regula a mudança de variável. Portanto, tenho o integral duplo na região S de fxy dx dy, faço a tal mudança de variável, ou seja, o x substituo por uma função φ, o y substituo por uma função psi, e depois, se eu olhar aqui, vou aqui pôr a fórmula novamente, repara que a uma dimensão aparecia-vos aqui a derivada da função que dava a mudança de variável. Mas agora tenho duas. Ora, como faz o papel da derivada em funções vetoriais, é o jacobiano. Então eu tenho que calcular o jacobiano das funções que me dão a mudança de variável. Ou seja, na primeira linha ponho o dφ du e o dψ du, na segunda linha o dφ dv e o dψ dv. E atenção que se este determinante der negativo, ele tem que estar aqui em módulo. Chama a atenção que isto é o módulo do jacobiano. Não é o sinal do determinante. O sinal do determinante é aqui, que é o módulo do jacobiano. E, portanto, esta é a fórmula que me permite fazer a mudança de variável no integral duplo. E atenção que aqui a região quer de um tipo, pode mudar para outro ou não. Pode ficar na mesma, mas também pode mudar. E, portanto, é esta a fórmula. Esta era a uma dimensão e agora tem aqui a fórmula de duas dimensões. Como vocês podem ver, a filosofia é rigorosamente a mesma. Ora bem, há dois casos particulares que eu quero chamar a atenção da mudança de variável. Uma são as coordenadas polares. Vocês até já podiam falar nisso, quando foi aquele cálculo dos limites em que vocês passavam para coordenadas polares. Pronto, então aqui é exatamente o x é substituído por uma certa função de um ρ e de um θ, vai ficar ρ cosseno θ. O y vai ser uma função também de ρ e de θ, que eu chamei aqui psi, vai ser o ρ seno θ. O ρ é um número positivo que me dá a distância da origem até ao ponto, e o θ é sempre um ângulo que está contido no intervalo de 0 a 2π. Pode ser o 0 a 2π todo, ou pode ser só um pedaço deste intervalo. Quanto ao jacobiano, portanto, o jacobiano agora tem que fazer as derivadas daquelas funções. Primeira linha, põe as derivadas em relação ao ρ, do φ e do psi. Segunda linha, as derivadas em relação a θ, do φ e do psi. E agora calculo aqui as derivadas. A derivada do φ em relação a θ dá-me, em relação a ρ, peço desculpa, dá-me cosseno θ. Derivada do psi em relação a ρ dá-me seno θ. Derivada do φ em relação a θ vai-me dar menos ρ seno θ. Derivada do psi em relação a θ vai-me dar a ρ cosseno θ. Ora, calculando este determinante, fica aqui com cosseno ao quadrado, e aqui fica com mais ρ seno ao quadrado, ponho o ρ em evidência e pela fórmula fundamental da trigonometria que ele dá 1, e fica aqui o ρ. O que significa que nas coordenadas polares, quando vocês quiserem fazer a mudança por coordenadas polares, não têm que andar a calcular este jacobiano sempre, porque o jacobiano dá sempre ρ. E, portanto, vocês podem escrever a mudança de variável de uma maneira mais simples. Integral duplo na região S de um certo f de xy dx dy vai ser igual ao integral duplo numa região t, portanto pode variar a região. O x é substituído por ρ cosseno θ, o y por ρ seno θ, e depois vem o módulo do jacobiano. Ora, eu aqui não falei nisso, mas o módulo do ρ, como o ρ é positivo, dá o próprio, e portanto depois tem aqui dρ dθ. Portanto, esta é a fórmula que vocês podem logo utilizar no integral duplo quando querem passar de coordenadas, digamos, cartesianas para coordenadas polares. Agora, a questão que se coloca é: quando é que isto está a jeito? Isto está a jeito sempre? Não, sempre não.
mas dá jeito, dá muito jeito, em casos particulares, em que esta figura está com uma resolução muito má. Esta aqui está um pouco melhor. Sempre que vocês tenham domínios com circunferências centradas na origem ou com arcos de circunferência centradas na origem, devem sempre passar para coordenadas polares. E porquê? Porque nas regiões circulares os ρs são constantes. Portanto, quando eu passo para um referencial com o ρ fica-me constante. E os tetas, os ângulos, também são constantes. E então cá está, as coordenadas polares transformam uma região cartesiana, uma região com parte circular, em uma região retangular, que é muito mais fácil de calcular. Portanto, então chama a atenção a isto. As coordenadas polares são especialmente indicadas quando a região de integração tem circunferências ou setores circulares, e dá jeito porquê? Porque nestes casos os ρs ou os tetas são constantes e a minha região fica retangular. Então, chamo a atenção para vos mostrar esta facilidade neste caso aqui. Vamos supor que eu quero calcular o volume de um octante de uma esfera de raio A, A é o número positivo, e quero justificar que o volume, como vocês sabem, vai ser dado por esta região, por esta fórmula, em que o integral duplo é calculado na região S, e a região S é a projeção do octante da esfera no plano x ou y, ou seja, é uma região do primeiro quadrante dada por esta expressão aqui, que é um círculo. Ou seja, se vocês forem aqui, não sei se está aqui. Se vocês forem aqui uma esfera, se a projetarem sobre o primeiro quadrante, vocês vão ter esta parte aqui. Agora imaginem a esfera aqui por cima, portanto este vai me dar um octante da esfera, o volume do octante da esfera. E portanto cá está o volume. Como é que eu calculo o volume? Qual vai ser a minha região S? A região S é o que está aqui no primeiro quadrante. Aqui. Portanto, o x varia de 0 a 1. Neste caso, o A é de 0 a A, porque o raio é A. Eu aqui não consegui fazer com o A abstrato. Portanto, ficará de 0 a A, está aqui o valor do x. Depois o y varia entre o 0 e a circunferência. O y varia assim. Então cá está o 0 e a circunferência. Ao fim, se eu tirar dali o valor do y ao quadrado, passo o x ao quadrado para o lado de lá, depois fica mais ou menos no y, mas como isto é primeiro quadrante, o y tem que ser positivo e, portanto, ficará assim. E depois tenho esta parte da esfera que limita superiormente. Ora, se vocês fossem fazer esta primitiva, por exemplo, em relação ao y, ou mesmo até em relação ao x, isto era intragável, não dá para fazer, porque falta-me aqui a derivada da base. Não consigo fazer isto, integral. E então, mas como isto tem uma região circular, aqui, centrada na origem, eu vou passar para coordenadas polares. Então, tenho o meu ρ, e o ρ é uma espécie do raio. O ρ varia entre 0 e o A. É isto, cá está. O meu θ. Ora, o θ, como eu estou aqui no primeiro quadrante, o θ varia entre 0 e π sobre 2. Cá está. O θ a variar entre 0 e π sobre 2. Depois, é substituir o x por ρ cosseno θ, está aqui. Substituir o y por ρ seno θ, está aqui. Depois vem um módulo do jacobiano, acordam-se disto, que no caso das coordenadas polares, o jacobiano é sempre ρ, cá está o ρ. E isto é extraordinariamente simples, porque, pondo aqui o ρ ao quadrado em evidência,
O cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ dá 1, desaparece e fica-me apenas esta parte aqui. Ora, primitivando isto, esta parte em relação a θ, não tem teto, é uma constante. Portanto, a primitiva é θ. É só substituir por 0 e por π sobre 2, ou melhor, primeiro por π sobre 2 e depois por 0. E depois fica-me esta aqui, esta primitiva. Mas como está aqui este ρ, para ter aqui a derivada da base, basta multiplicar aqui por menos 2, compensa ali com menos 1/2, e pronto, e depois é fazer as contas e verificarão que vai dar este valor π sobre 6 vezes a ao cubo. E, portanto, estão a ver que uma primitiva, como era este caso aqui, que eu não conseguia primitivar, nem em relação ao y, nem em relação ao x, passando para coordenadas polares, o integral fica extremamente fácil de ser calculado. Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, vou-vos mostrar outro caso de outra mudança de variável em que também dá jeito e facilita os cálculos. São as chamadas transformações lineares. Ora bem, uma transformação linear é algo em que eu substituo o x por uma combinação linear de duas variáveis, u e v. Ou seja, o u é multiplicado por uma constante, o v também é multiplicado por uma constante beta e soma-se. E a mesma coisa para o y, com uma certa constante, gama, uma certa constante, já sei aqui do sítio, uma certa constante delta e soma. Portanto, por isso é que são as transformações lineares. Se eu fizer aqui o jacobiano disto, é fácil de fazer, porque o jacobiano vai dar um determinante de ordem 2, e portanto é, deixem-me ver aqui o ecrã da direita, vou explicar aqui, não está aqui. Pronto, estava eu aqui a dizer que isto era para fazer estas derivadas aqui. No jacobiano é fácil de fazer, porque, por exemplo, se eu fizer a derivada disto, do x, aqui em relação ao u, ele vai dar uma constante, tudo isto são constantes, e, portanto, o jacobiano vai dar isto, alfa vezes delta menos beta vezes gama, e a mudança de variável ficará assim, tenho a minha região S, passa por uma região T, o x é substituído pela combinação linear, o y substituído pela combinação linear, vezes o módulo do jacobiano, mas o jacobiano é tudo constante, pode passar cá para fora do integral. Então isto fica extremamente fácil de fazer. Portanto, no caso das transformações lineares, vocês têm aqui a fórmula que vos dá a mudança de variáveis. Então vamos ver aqui também a aplicação aqui de um caso concreto. Vamos supor que eu quero calcular o valor deste integral numa certa região S, em que o S é o triângulo limitado para a reta y mais x igual a 2, ou y igual a 2 menos x, como vocês queiram, e pelos eixos coordenados desta função é elevado a y menos x sobre y mais x. Se vocês quiserem fazer a primitiva desta função, seja em relação ao x, seja em relação a y, é impossível, intragável, porque eu não tenho a derivada do expoente aqui. Nem posso pôr porque são variáveis. Então, tudo isto, quando eu tenho esta expressão assim, me leva a dizer que isto é uma combinação linear, isto também é uma combinação linear, e eu vou tirar daqui o valor. Vou chamar a uma, vou chamar U, a outra vou chamar V, por exemplo, e o que é que eu terei que fazer agora? Deixa-me ver se eu tenho isto aqui no ecrã da direita. Exatamente.
Portanto, eu tenho aqui as minhas variáveis. O que eu tenho que fazer agora é tirar o valor do x, tirar o valor do y. Isto é resolver o sistema. Repara que isto é até fácil de fazer. Se eu somar esta equação com esta equação, o menos x corta com o x, fica-me u mais v igual a 2y, que me dá imediatamente este. Y igual a v mais 1 sobre 2. Pronto, e depois posso substituir e tirar o valor da outra. Portanto, tenho que tirar o valor do x, tenho que tirar o valor do y, para depois substituir. Para verem qual é a função φ e qual é a função ψ. Só depois de terem isolado o x e terem isolado o y, é que vocês sabem qual é a função φ e qual é a função ψ. Fazendo aqui o jacobiano destas duas funções, φ e ψ, isto vai-vos dar aqui, porque é que dá aqui menos o meio? Porque é a derivada do φ em relação ao u. Estão a ver? Menos o meio. Aqui a derivada do ψ em relação ao u vai dar um meio. Pronto, e depois fazer as outras derivadas. Ora, este jacobiano vai-me dar menos um quarto, que é menos um meio. Passando para o módulo do jacobiano, o módulo do jacobiano vai-me dar aqui, então, mais um meio. Então, se eu tenho este valor inicial, vou fazer mudança de variável, a minha função na região S vai mudar para uma região T, que já vou ver o que é que isto dá. Aqui fica onde está o y menos x, eu chamei-lhe u. Onde está y mais x, chamei-lhe v. Fica com esta primitiva, aqui fica o módulo do jacobiano, pode passar cá para fora. E agora vamos ver o que é a minha mudança, qual é a forma geométrica da mudança. Ora, eu tinha aqui o triângulo, que era isto está horrível de resolução. Aqui vê-se um pouco melhor. Tinha aqui esta tal reta do x mais y igual a 2, que era esta reta aqui, e isto, a minha mudança de variável, vai-me aqui mudar para este triângulo, em termos da função u, em termos da função v. Isto porque se vocês olharem para aqui e fizerem esta mudança de variável, vão ver que eu chego aqui à conclusão que posso ter aqui ou u igual a v ou u igual a menos v, conforme for aqui o caso. Reparem, aqui, acho que é fácil de ver. Vejam que o y igual a 0. Se o y for 0, ora, y igual a 0 é esta reta. Este segmento da reta aqui, se o y for 0, quer dizer que o v tem que ser igual a menos 1. Então, esta reta aqui é transformada nesta. Esta aqui, que é quando o x for igual a 0. Se o x for igual a 0, quer dizer que o v tem que ser igual a 1. Então, esta reta aqui é transformada naquela. E depois verificaram que esta aqui é transformada nesta. Portanto, a minha região S é transformada em região T. E agora vou ver o que é que eu faço ao meu T. Aqui. Ora, o V. O que é que eu posso dizer do V na minha região T? Varia entre 0 e 2. Aqui. Cá está. Entre 0 e 2. E o U? Bom, o U vai variar entre menos V e V. Já está. Entre menos V e V. Ora, esta primitiva agora é facílima de fazer, porque falta-me aqui um U. Isto é a primitiva em relação ao U. Falta-me aqui 1 sobre V. Ponho aqui 1 sobre V e compenso aqui com V. Cá está. Fica aqui o V e ali já tenho a primitiva. Substituindo o U por V, fica-me L levantado a 1. Substituído por menos V, fica-me L levantado a menos 1. Que é isto que aqui está. E depois fica-me só o V. Fica V ao quadrado sobre 2. Substituindo por 2 fica 4. 4 a dividir por 2 estava 2. Vezes 1 meio fica 1. E, portanto, fica só esta parte aqui. Portanto, estão a ver que uma primitiva que era intragável, não se conseguia fazer,
Com esta mudança de variáveis, ficou uma primitiva muito fácil de fazer e que com primitivas imediatas. Alguma dúvida? Pronto, então esta era